Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal e ao primeiro episódio da série Teoria Mais Prática. A gente sabe, assim, que a teoria do direito, e é o que dizem, né? O que mais dizem? Que a teoria do direito não é a advocacia, realmente não é. Mas a gente precisa dela, e é dela que nascem, né? As nossas ideias e as nossas percepções, que junto com a realidade a gente consegue advogar. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês nesses episódios? A teoria que a gente aprende na faculdade, mas como a gente pode usá-la na prática, que nem é bem assim, não é bem como falaram na faculdade. A gente pode usar de outras formas no meio empresarial. Chegando agora, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda terça e quinta vai ter episódio novo aqui sobre teoria mais prática. Bom, hoje a gente vai falar sobre recuperação judicial. Nossa, Lei 11.101 de 2005, uma das leis, eu acho que mais alteradas, talvez, na atualidade. Ela traz todo o procedimento de recuperação judicial e também, né, que embasa a recuperação extrajudicial, que a gente não pode esquecer que ela existe, né, gente, que são acordos extrajudiciais feitos com os credores da empresa num único documento, né, enfim, para fazer a recuperação. Mas aqui sobre recuperação judicial e os princípios dela. Vamos começar pela teoria mesmo e depois eu vou explicar para vocês como que eu uso isso na prática no extrajudicial, exatamente. Bom, qual é o objetivo legal da lei, né? Que é fazer com que a empresa se supere aquela situação de devedor, né? Supere aquela crise financeira e deixe de ser devedora dos seus credores, né? Então, é no sentido de manter uma fonte produtiva, emprego e os interesses dos credores, certo? Então, os três princípios dessa lei são preservar a empresa, a função social da empresa, né? A função que a empresa tem dentro daquela sociedade, daquela comunidade, e o estímulo da atividade econômica, preservando os trabalhadores. Então, esses são os princípios que embasam essa lei. Então, tudo que foi disposto na lei, ele segue esses princípios. Reorganizar. A lei traz uma forma de reorganizar a empresa, de manter a arrecadação tributária, de manter os empregos, mantendo aquela fonte de renda ali, aquela fonte financeira. E como que acontece a recuperação judicial? Bom, a recuperação judicial vai para dentro de um processo judicial, logicamente, para reorganizar administrativamente a empresa. É nomeado um administrador judicial que vai, a partir daquele momento, administrar aquela empresa. Gente, trazendo um pouquinho da prática aqui, das realidades das empresas que passam por isso, já acompanhei algumas recuperações judiciais. Geralmente são empresas familiares e que são, elas são invadidas por alguém completamente desconhecido, que é o administrador judicial. Isso aí é um ato, assim, eu não vou dizer de violência, mas é um ato drástico, que a empresa demora muito para chegar nesse momento, ela tenta de outras formas resolver essas questões, justamente porque ela vai ser extremamente invadida, né? Coisas ali vão começar a acontecer, a revelia do fundador, a revelia do administrador que administrava até então, e nem sempre é um ambiente interessante de conviver. E o que isso acaba gerando? Uma desunião dentro da empresa, e essa desunião acaba prejudicando, sim, a produção do produto ou a prestação do serviço que aquela empresa oferece. O que acontece? O objetivo maior da recuperação judicial, que é manter a empresa ativa para chegar ao ponto de sair da recuperação pagando todos os seus credores e tudo mais, fica amplamente prejudicado nesse sentido, porque as pessoas que estão lá dentro e que vão receber esse administrador, elas vão receber de má vontade, digamos assim. Não vão continuar trabalhando como sempre trabalharam, não vão continuar prestando os serviços como sempre prestaram. Vai acontecer uma quebra nesse meio do caminho. E no sentido do pagamento das dívidas,
Os créditos que podem ser habilitados nessa recuperação judicial, eles também não são qualquer crédito. Todos aqueles créditos, simplificando lá o artigo 49, se não me engano, da lei, simplificando o artigo da lei, todo o crédito que tiver um direito próprio para administrá-lo, um direito próprio para ser cobrado, ele não vai entrar na recuperação de crédito, na recuperação judicial para recuperar esse crédito. Ele vai seguir o trâmite normal das penhoras e tudo mais, né? Que geralmente tem a ver com aluguéis, com alienações, enfim, e principalmente a parte dos tributos. Então, o que acontece aqui? Olha o panorama que a gente construiu aqui. De um lado, a empresa extremamente fragilizada, porque está recebendo pessoas estranhas para administrar, e ao mesmo tempo tendo que produzir, né, gerar faturamento, aumentar a lucratividade para manter os empregos e para pagar os seus credores. Sendo que parte desses credores dela não vão entrar nessa recuperação judicial. Então, ela tem um outro lado para administrar, que são as dívidas que não entram na recuperação, que continuam contando os juros, continuam as execuções, continua tudo acontecendo. Então, esse é o panorama da recuperação judicial e das empresas que entram em recuperação judicial. Agora, como é que eu utilizo isso na minha advocacia, na área de estruturação de negócios, na área completamente extrajudicial e que eu quero passar longe de um processo de recuperação judicial? Como que acontece? Antes da empresa entrar em recuperação judicial, ela já vem há meses, talvez anos, né? Com muitas falhas. Ela tem sinais graves de endividamento, né? Da necessidade desses acordos antes. Ela já deve para o fisco, sabe-se lá quanto tempo ela está devendo imposto, né? Vem buscando empréstimos bancários há muito tempo também. E um empréstimo pagando o outro, um empréstimo pagando o outro, um empréstimo colocando como capital de giro dentro da empresa, que coloca lá dentro da empresa, aquilo some, de giro não fica nada, porque vai pagar contas que ela nem lembrava que tinha que pagar, e assim vai a confusão da empresa ali, até chegar numa recuperação judicial. Então, ela sofre antes dela chegar numa recuperação judicial, ela está sofrendo com uma concorrência que está muito mais atualizada que ela, né? Ela está com graves questões contábeis, administrativas, a separação, os registros dessa contabilidade, o registro administrativo, a distribuição de lucros, pagamentos de prolabore, está sempre tudo uma confusão. É funcionário pedindo para sair, mas querendo que a empresa mande embora, porque ele não quer pedir demissão para não perder os direitos, a empresa demite, mas não paga os direitos. Isso já vem há anos se arrastando. Então, quando a gente chega numa empresa, o que a gente tem que perceber? Por que eu sempre digo assim, ó, comecem sempre, seja lá por qual motivo você esteja tendo contato com aquela empresa e qual serviço você vai prestar. Seja um contratinho, seja um processo judicial específico, tu não está sendo... Mas analisa a empresa e vê esses sinais, principalmente na contabilidade e na administração dela. Se isso já está acontecendo, é porque ali está nascendo a semente de uma recuperação judicial. Então, o que a gente pode propor para a empresa nesse sentido? Em vez de esperar alcançar os requisitos de uma recuperação extrajudicial ou de uma recuperação judicial que não vai abarcar tudo o que ela deve num bolo só para conseguir pagar, vai ter credor que vai ficar do lado de fora e ela vai sofrer outro tipo de execução que não é dentro da recuperação judicial, aquele plano de pagamento de credores. Antes de chegar nisso, a gente pode propor outras coisas, utilizando essa sistemática da lei, utilizando essa ideia da lei do quê? De mapear todas as dívidas e criar um plano de pagamento para isso. Ao mesmo tempo que gera um plano para aumentar faturamento e gera um outro plano de economia, né? De restringir gastos e aumentar faturamento, muito antes de atingir os requisitos para a recuperação judicial. Então, o que eu proponho para as empresas quando eu vejo esses menores sinais que a gente sabe que ampliados
vão resultar numa recuperação judicial, a gente pega aquela sistemática, aquele planejamento e traz para dentro da empresa e propõe para o empresário, vamos fazer um plano e vamos começar a propor acordos. Porque tem muito, mas muito empresário, gente, que ele começa a dever e ele fica com vergonha. Ele fica com vergonha de negociar, ele fica com vergonha de pedir desconto, até antes de ficar devendo mesmo. Fecha contrato sem negociar, fecha contrato sem pedir desconto, com medo que seja visto como alguém que pode ficar devendo. Muito pelo contrário. Bons empresários são, antes de tudo, bons negociadores. Então, a gente reúne tudo isso e faz um plano para não deixar a empresa entrar para uma recuperação judicial ou até extrajudicial. Porque dentro desse plano, primeiro, ele é particular, ele é da empresa, ninguém precisa ficar sabendo, cada credor é individualmente, diferente da recuperação extrajudicial e judicial, que a gente tem que juntar todo mundo e todo mundo tem que aceitar quanto que a gente vai pagar, quanto que a empresa vai pagar para os outros credores. Né? Então, a gente refaz esse plano junto com o empresário, negocia individualmente com cada um dos credores. Dentro desse bolo está abarcado tudo que a empresa deve, não vamos excluir ninguém, não seria uma recuperação judicial para a gente deixar credor de fora, muito pelo contrário, é justamente para a gente ter esse plano, e aí começa a colocar o plano em prática, de fazer os pagamentos e aumentar faturamento e reduzir despesas. Então, é um ciclo que tem que ser construído dentro da empresa. Aí tu vai dizer assim, não, Raquel, mas isso aí advogado não faz. Sim, você vai esperar chegar numa recuperação judicial para trabalhar com a empresa? Trabalha agora, a negociação, a recontratação, os distratos, tudo. Todo distrato pode ser aberto mão da multa. Por que a empresa tem que pagar a multa sempre? Negocia, olha só, estamos passando por dificuldade e tudo mais, a gente paga o que está devendo, mas não cobra multa, dá desconto no juro. Negocia. O advogado, nesse momento, é extremamente necessário. Uma, porque a gente conhece a lei, a gente sabe as regras da lei e pode colocar para o empresário, olha, agora como tá, daria para juntar tudo num bolo só e a gente ir fazendo acordos e pagando. Se você deixar mais para adiante, como não tem muita saída aqui, deixar para depois, você vai entrar numa recuperação judicial ou extrajudicial que não vai abarcar todos os teus credores, muito pelo contrário. Você vai ter que se defender de múltiplos lados, digamos assim, não só dentro do processo de recuperação, como também outras execuções que podem surgir aí de credores que não são habilitados para figurar como credor dentro de uma recuperação judicial. E aí, então, a gente passa o quê? A montar não um plano de recuperação, mas um plano de reestruturação da empresa, que é verificar dívidas, negociar dívidas, verificar as formas de faturamento, o que precisa para aumentar faturamento, correr atrás, o empresário tem que trabalhar, tem que correr atrás também, e principalmente, né, reduzir gastos e gerar lucro, porque no fim das contas, a gente quer que a empresa gere lucro. O que acontece? Uma empresa, quando começa a ficar endividada, o empresário continua tirando valores da empresa para o seu sustento próprio e a empresa vai minguando. Eu digo que isso, assim, ó, é maltratar uma pessoa jurídica, né? É maus tratos de pessoa jurídica. Porque aquela fonte de renda, ela também precisa ser cuidada, ela precisa ser respeitada, né? E ela tem os seus limites. Então, a partir desse momento, bota o empresário fazer renda extra de outra forma para sustentar a família e vem para dentro da empresa, né, colocar ordem, reestruturar ela para ela voltar a gerar lucro. Né? Então, a gente utiliza toda a sistemática da recuperação judicial, da lei lá, a gente pode ler a lei para se inspirar, para verificar assim, ó, procedimentos que tem na lei, mas principalmente se voltar para o cliente e analisar o cliente e começar a mostrar para ele, olha, esse caminho que tu está seguindo é um caminho sem volta, né? E uma recuperação judicial, porque assim, tem muito empresário também que diz assim, não, qualquer coisa eu decreto falência, antiga lei das falências, eu decreto falência, eu entro em recuperação. Eu digo, sim, mas a recuperação, eu não sei qual é a estatística de índice de realmente recuperar empresas, mas todas as recuperações judiciais que foram a cabo, a maioria das que eu vi não recuperaram a empresa.
O que foi feito foi pagamentos para chegar lá no final e leiloar o prédio, leiloar material, leiloar equipamento para pagar o que faltava, o que dava, né? Porque nunca é o 100% da dívida. E a empresa encerrava, vendia a marca. Isso aconteceu com a Via Uno, né? Uma empresa de calçados. Ela entrou em recuperação judicial, foi, não teve mais o que fazer. Aí foi tudo leiloado e ela vendeu a marca. A empresa nova que comprou a marca está tendo que responder todos os processos que havia contra a Via Uno na questão do consumidor. Então, uma forma da gente utilizar a lei para agir antes de ser necessário usar a lei. Certo, gente? Então, por hoje era isso. Esse seria, assim, a minha pincelada em como pegar a teoria e transformar em algo prático, realmente ajude os empresários, recupere os empresários. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo, que vai ser sobre a lei das SAs. Quando que a gente utiliza a lei das SAs nas limitadas na esfera extrajudicial também, certo? Não esqueça, se inscreve no canal, ativa o lembrete, curte o vídeo aqui, encaminha para quem, para os teus amigos, colegas, sócios, enfim, para quem interessa aí ver o vídeo, tá bom? Até mais, tchau, tchau.